noite, meus amigos. Nessa hora, vamos falar aqui um pouco deste Evangelho. Quero dar-lhes a graça e a paz do Senhor a todos vocês que me escutam nesta noite. Deus tem uma palavra para você esta noite, meu amigo católico, meu amigo espírita e meu amigo evangélico. Através da luz da palavra de Deus, nós iremos falar um pouco deste Evangelho mais uma vez. E é muito gratificante porque esta tão bondosa ferramenta que Deus tem usado nos últimos dias, por que não dizer nos últimos tempos, a live, através de todo esse processo de internet, cujos internautas estão atinados, atentos, ligados. Muitos usam essa ferramenta, esse momento, para transmitir assuntos pejorativos, no qual não edifica, não traz uma vida sólida. Você não tem uma constância. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, ela é uma palavra que alimenta a sua alma. E por isso é gratificante poder falar da palavra de Deus nessa hora. E no período de agora, no ano de 2020, nós vamos aproveitar para falar deste Evangelho, essa ferramenta tão usada como a internet. E através desta live, nós temos uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de Deus, uma mensagem da Bíblia Sagrada. A Bíblia, que é o livro mais lido, e não só o mais lido, como o mais vendido todos os anos. E o salmista, quando ele iniciou os seus salmos, ele começa em uma narrativa dizendo que bem-aventurado é o homem, o varão, aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. E o que nos prende a atenção é o versículo 2, que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse é o segredo para estarmos do lado de Deus. Esse verso 2, no qual o profeta diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, faz uma ponte até o apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 8, que fala que se nós chegarmos a Deus, Ele chegará a nós outros. Então observem essa junção. Antes ele tem o prazer dele na lei do Senhor. Ele medita de dia e de noite. E em Tiago, fazendo a ponte de Salmos número 1 e verso 2 e Tiago 4, versículo 8, no qual nos dá a resposta de que se nós chegarmos a Deus, Ele chega a nós outros, nós fechamos com chave de ouro. Isso tem a representação de comunhão, de temor, de santidade, de reverência a Deus e de saber que nós é que bem precisamos disso, não é? A nossa proteção está nisso.
Se eu fosse intitular um tema para essa palavra, eu poderia explanar várias opções dentro da proposta, né? Eu poderia dizer que o melhor é estar fraco, assim sou forte. Podemos aqui, sem sombra de dúvidas, nos atermos a esse tema, sem nenhum problema. Porque a palavra, ela será direcionada nesse norte, não é? Através de um apóstolo muito usado por Deus, e em suas trajetórias ele deixa um dia após o outro dia o registro de sua história e todos os acontecimentos de maneira permissiva de Deus, isso que ao longo de sua vida nos traz hoje, amanhã e sempre. Posso dizer, até quando Jesus voltar para buscar esta igreja. Os tempos vão passando, mas a palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. Hebreus, no capítulo de número 4 e no versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela divide as nossas juntas e medulas. Esta é a palavra. Muitas vezes as pessoas abrem a Bíblia e falam assim: Deus vai falar comigo. E de repente você pode ter uma palavra de exortação, mas no seu íntimo não é aquilo que você quer. Você quer uma palavra que regozije a sua alma. E às vezes você sai em uma demanda de procura por uma palavra que vai saciar a sua alma. Mas, como eu estava dizendo, eu poderia dar muitos temas a esta mensagem. E um que me chama a atenção, dentre muitos deles, é que a gente pode dizer assim: estou fraco, assim é melhor. Para muitos não tem sentido, não é? Você expressar de maneira denotada uma colocação na qual você diria assim para você mesmo: eu estou fraco, assim é melhor. Mas quando nós lermos a palavra de Deus lhe trará entendimento, lhe trará discernimento de o porquê você poderia tranquilamente usar sem medo, sem sombra de dúvidas, essa colocação: estou fraco, assim é melhor. Venham comigo na meditação da palavra do Senhor. Quando Deus usou o apóstolo Paulo na sua segunda carta de Coríntios, 2 Coríntios, o capítulo de número 11, nós faremos menção de 6 versículos, que começa no 25 e vai até o 30. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade,
em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. A gente observa a aflição e o sofrimento do apóstolo. Como eu tinha dito anteriormente, o apóstolo Paulo, ele deixou traçado na sua história, no seu dia a dia, na propagação do Evangelho, depois do encontro com Cristo, quando ele estava indo para Damasco, ele teve um grande encontro com o Senhor e, consequentemente, Deus o chamou para uma grande obra. Ali, quando estava ele já sem visão, Deus aparece a Ananias e dá uma missão para Ananias que pareceu dura em primeiro instante. E Ananias chegou a questionar o Senhor, mas Senhor, não era esse que prendia, açoitava os seus escolhidos em Jerusalém? Mas o Senhor, ele fala a Ananias no capítulo de número 9 de Atos, versículo 16. Ele é importante para mim. Vá, coloque a mão sobre ele, porque me importa, o versículo 16 diz assim, porque me importa lhe mostrar o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. Então Paulo, ele, nessa trajetória aqui lida, nós observamos que através da palavra, ele passou por muitos percalços, muitos mesmo. Todo tipo de perseguição, todo tipo de injúria, apedrejamento e tudo aquilo que entra em conflito tanto com a nossa alma como com o ser físico, a integridade de uma pessoa. E é bem nítido, é claro, que Paulo ele não retrocedia. Ele traz esse ensinamento através de seus sofrimentos em busca de um evangelho saudável para as vidas naquela ocasião e também para uma reflexão nos dias de hoje, o quanto é importante para nós entendermos o ide do Senhor diante de qualquer preço, custe o que custar. Observem bem que depois de todas as injúrias, de todas as afrontas, de todo o sofrimento, a gente observa que o apóstolo Paulo traz consigo uma grande preocupação com a igreja do Senhor. E a gente pode ser pluralista na frase, porque não é na proposta singular. Eram com as igrejas que ele estava trabalhando em prol do reino e por onde ele passava, ele deixava aberto um núcleo, uma casa de oração, uma igreja, um movimento para a propagação do reino. Porque ele teve um encontro crucial com o Senhor. E muitas vezes, nos altos e baixos da vida,
nós esmorecemos, nós queremos parar, nós nos sentimos fracos, nós queremos a todo preço olhar para todas as riquezas do Egito e voltarmos atrás. Mas nesta noite, esta palavra é uma palavra que ela vem de encontro com a sua vida para te trazer ânimo. Eu posso e estou usando um personagem que ele tinha todas as suas situações travadas em prol deste evangelho. Ele tinha uma caminhada penosa, era caustigante, era humilhante, era afrontante, porém ele não parava, ele não retrocedia. E quantos de nós em uma labuta, em uma obra muito grande, em prol do reino do Senhor, nós não poderíamos nos sentir enfraquecidos, frágeis? Mas é aí onde pode morar, e com certeza mora, uma de muitas riquezas que Deus tem nos dado e tem a nos oferecer. Muitas vezes a pessoa, ela está cheia de autoridade, cheia de unção. Porque se você buscar a presença de Deus e meditar nessa palavra, você será uma pessoa cheia de bênçãos, cheia de unção da parte do Senhor. Muitos olharão para você e dirão assim: eu quero louvar como ele, eu quero louvar como ela, eu quero pregar como ele, eu quero pregar como ela. Mas em um evangelho debaixo do sol, debaixo da lua, debaixo de todo tipo de sofrimento, durante o dia, durante a noite, as madrugadas, em seus naufrágios, tinha uma perspectiva maior da pessoa de Paulo, que era fazer com que esse evangelho ele fosse engrandecido a todo preço. E Paulo não parou. Paulo, ele viveu aos pés de Gamaliel, um homem doutor da lei. Ele aprendeu muito. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu a história do povo de Israel. Nós, quando vamos para o livro de Salmos, como já foi citado aqui na oportunidade, nós vemos que no Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, a gente abre a Bíblia e observa ali algumas colocações, alguns escritos, como cânticos de romagem, salmos dos cânticos, cânticos dos degraus, e a gente fica sem entender o porquê daquilo. Mas eu vou te explicar, e você não terá mais dúvidas sobre isso. Os hebreus, o povo do Senhor, eles subiam a Jerusalém e eles peregrinavam até Jerusalém 3 vezes ao ano, quando aconteciam as festas, né? A festa das trombetas, a festa do tabernáculo e a festa da Páscoa. E eles iam peregrinando, e quando eles chegavam no templo, deixa eu explicar para você, ilustrar e entender um pouco melhor. As igrejas antes, elas não eram no nível do solo, do chão,
como temos muitas hoje, e como muitas hoje são até com degraus, poucos degraus e algumas com rampas de cadeirante. Mas anteriormente, antes, no passado, no período do povo de Deus, você, para chegar a uma igreja, era lá no alto, porque eram muitos os degraus até chegar lá. Então esse povo, eles vinham usando esses salmos, os salmos de número 120 até de número 134, e ali eles estavam sempre cantando. Então, antes de adentrar ao templo, nos degraus ali fora, eles cantavam, eles salmodiavam ao Senhor. E algumas traduções da Bíblia, você observa que é uma narrativa, quando no Salmo de número 121 fala assim: de onde virá o meu socorro? Tem um ponto final, é uma frase afirmativa, né? Mas em outras interpretações e outros escritos, a gente observa que tem aleluias, também glórias a Deus, um questionamento, um ponto de interrogação, perguntando de onde virá o meu socorro, né? E no verso 2 o salmista fala assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse mesmo salmo, a partir do versículo 5, ele fala assim: o Senhor te guardará, o Senhor guardará a tua sombra à tua direita, né? Nem o sol de dia te molestará, nem a lua de noite te molestará, né? O Senhor guardará de todo mal a sua vida, o Senhor guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O apóstolo Paulo, ele sabia disso. Por isso, nesse embate, ele não parava, que era fazer a obra a todo preço, a todo custo. Hoje nós estamos diante de recursos, de uma live, nós podemos fazer com que essa palavra vá longe a outras pessoas. Mas o Senhor, no passado, ele usou muitas vidas. O apóstolo Paulo, nesta palavra aqui, é uma vida de perfil traçado, que nós podemos falar com grande alegria, com grande vantagem, com grande amor, com grande certeza de que realmente vale a pena fazer a obra de Deus. Às vezes você está questionando por tão pouco, é tão pouco que talvez você tenha tudo já, mas tem algo que está te travando, e é muito pouco esse algo que está te travando, né? E naquela ocasião, o apóstolo Paulo tinha Deus a seu favor e um monte de inimigos travando a obra. Não deixe que nada trave, que nada pare a obra de Deus na sua vida. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 35, ele começa a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta: será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito:
Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não pare essa obra, porque o Deus que te chamou, Ele não quer que você pare essa obra. E às vezes você tem todos os recursos possíveis e não está entendendo. Deus te chamou para uma grande obra. Não deixe nada te atrapalhar. Eu quero agradecer muito a sua atenção. Repito, dos meus amigos católicos, espíritas e evangélicos. Deus é contigo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance, te fortaleça, e quando você achar que está estagnado, parado, que está fraco, lembre do que o apóstolo Paulo disse, que se tinha algo que ele deveria se gloriar, era gloriar-se na sua fraqueza. E mesmo assim havia uma grande preocupação do apóstolo com todas as igrejas que já tinham sido abertas por ele. Então, fica aqui o meu forte abraço e que Deus vos abençoe ricamente através desta palavra. Não pare, Deus é contigo nesta obra na qual Ele te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.